muito de trabalhar com vocês, porque é desafiador, né? Vocês estão numa fase bastante intensa e buscam se desenvolver, estão buscando se desenvolver. E meu papel é justamente trazer insumos para vocês nisso. Hoje foi bacana, porque é um tema que normalmente eu não falo com vocês aqui, né? Que é uma outra vertente da minha carreira, e que, na verdade, foi a vertente que me colocou na área de desenvolvimento humano, porque eu vim para desenvolvimento humano, contar um pouquinho da minha história, né? A gente vai falar um pouco de diversidade, e eu vim para essa área por uma razão interessante. Eu sou publicitário por formação e vim trabalhando com publicidade em uma grande agência no final da minha carreira, quando eu tinha 30 anos, quando eu resolvi mudar para a área de desenvolvimento humano. Só que eu fui fazer, na época, eu não sabia que ia trabalhar com desenvolvimento humano. Eu fui fazer uma pós em responsabilidade social corporativa na Fundação Getúlio Vargas e me apaixonei pelo tema e resolvi que eu ia montar um projeto social. Então, naquele momento, eu resolvi trocar de segmento e aí eu resolvi que eu ia montar uma organização não governamental, né? Estou falando em 2003, isso. E foi bacana, porque eu não podia imaginar onde é que isso ia me levar, né? Então, quando eu falo que eu trabalho com desenvolvimento humano hoje, que desenvolvimento humano não é treinamento, né, gente? Treinar é aumentar a performance por meio da melhoria do processo, né? Eu posso treinar cachorro, por exemplo. Eu treino ele para melhorar aquele processo. Então, existem coisas que são treináveis, né? Desenvolvimento humano vem de tirar o que envolve, development, desarrollo, né? Tirar aquilo que está limitando, tirar aquilo que está bloqueando. E como é que eu vim parar nessa área, então, que hoje me deixa tão feliz? Nesse ano, eu resolvi montar esse projeto chamado Unileu, que é a Universidade Livre para a Eficiência Humana, que era um programa, era uma ONG de diversidade. Mas por quê? Porque eu atendia já algumas multinacionais, fazendo balanço social, Coca-Cola, HSBC, Electrolux, e todos eles estavam com problemas na lei de cotas, né? Ninguém conseguia concluir as pessoas na lei de cota. E eu tentei trabalhar com várias ONGs no mercado e não dava, porque a gente não conseguia que as ONGs se conversassem entre si. Quem trabalhava com deficiente visual era só visual, auditivo era auditivo, cognitivo, e elas não queriam conversar entre elas, isso era muito engraçado. E aí eu falei, cara, tem que ter uma solução para isso. E a gente montou uma organização que era não partidária das deficiências, e sim favorável à inclusão. Ou seja, que a gente não ia ficar discutindo se é esse tipo de deficiência ou trabalhando esse tipo de deficiente, mas sim trabalhando as empresas e as pessoas para que houvesse a inclusão, porque a lei exigia e ninguém conseguia fazer. E foi tão legal, foi tão bacana, gente, porque a ONG não nasceu com o conceito de pessoas com deficiência, por isso que ela é Universidade Livre para a Eficiência Humana, porque o foco desde o começo foi a questão da diversidade. Eu percebia já naquela época que a dificuldade da inclusão da pessoa com deficiência tinha pouco a ver necessariamente com a questão da deficiência, tinha muito a ver com nossa habilidade de lidar com as diferenças. E o projeto foi tão maravilhoso que hoje a gente tem 600 funcionários, né? São mais de 200 empresas atendidas, são mais de 30 mil pessoas incluídas, são 17 anos de organização, eu ainda sou voluntário. Aí eu saí da organização no 10º ano, porque eu comecei a ter uma carreira de palestrante e eu preferi não ficar na ONG como um dos funcionários, né, um dos diretores. Eu preferi ficar só como voluntário. Mas é uma experiência que transformou a minha vida, sem sombra de dúvida, e me deu verdade para falar sobre esse tema da diversidade. Tá? Então eu sou muito grato a esse tema que a gente vai conversar hoje, ele é muito bacana. Eu queria começar perguntando para vocês uma coisa bem importante. Para a gente entender o nosso tema de hoje, é uma abordagem bem diferente do que vocês estão pensando. Eu não vou falar de coisas específicas, e sim vou falar de coisas plurais. Quer dizer, meu papel aqui não é falar de esse tipo de diversidade ou aquele, mas como a gente vai entender a diversidade e o que a gente precisa fazer para não ser preconceituoso e outras coisas mais, tá? Vamos lá. Quem aqui de vocês já sofreu algum tipo de preconceito? Levanta a mãozinha aí. Ai, eu já. Que preconceito você sofreu, tá? Por causa da obesidade. Super interessante, porque eu nunca imaginei que estivesse dentro desse pacote, porque eu nunca senti o preconceito, porque nunca foi a minha visão sobre a coisa, e aí demorou para a ficha cair, né? Isso em relação a por ser latina, enfim. Duas coisas foi que pegaram forte. Legal, bacana, bacana. Faz sentido se morou fora, né? Quem morou fora, quem é latino, sabe que a gente recebe um preconceito lá por isso, sem dúvida nenhuma. Alguns estados americanos, particularmente, são bastante preconceituosos com a gente. É verdade. Quem mais? Bom, eu já sofri. Na verdade, eu tenho um problema desde que eu nasci, né? Foi falta de oxigenação na hora do parto. Então, eu tenho uma disfunção no nervo óptico e isso acaba gerando uma baixa visão.
que não é Entendi. corrigida com grau, né, com lente. Tá, tem subnormal. E eu já sofri várias vezes, porque assim, eu, no começo da minha carreira, eu trabalhei em alguns lugares que foi pela lei de cotas, né? Ah, legal, legal. E assim, nos primeiros, como eu estava iniciando carreira, assim, em vários momentos eu percebia muito preconceito, assim, diferença, sabe, da forma de ser tratada, enfim, tanto que uma coisa super interessante até, né, que eu até já comentei com algumas pessoas aqui da Solutis, eu tirei de tudo, do meu currículo, das minhas redes sociais, né, do LinkedIn, de tudo que eu era PCD, porque eu falei assim, eu não quero mais, eu quero que as pessoas me contratem pelo que eu sou, Que pelo meu show, guria. potencial, pelo meu talento, pela minha Que show. experiência, e não falava. Depois que eu entrava nas empresas, eu falava assim, olha, se você quiser me incluir, que eu sei que Tem todas um as bônus aí. empresas precisam muito, pode me incluir, eu tenho laudo, tenho tudo, mas assim, eu falava depois, porque eu Que queria ser legal. contratada realmente por quem eu era, sabe? Que Não show, que por show. algum problema. Puxa, bacana, maravilhosa a tua história, bem bacana mesmo, né? A gente aprender a se aceitar e a gente aprender a ter orgulho de quem nós somos e não usar, e não é questão de usar isso como rótulo, né? Mas assim, entender que, pô, cara, isso não me define, né? Isso é uma característica, mas não me define. E é legal até uma palavra que a gente aprende muito nos cursos da Ikigai, ser humano não tem problema, tá, gente? Quem tem problema é eletrodoméstico, a gente tem características. O eletrodoméstico tem problemas, né? E a gente às vezes esquece de livrar deles. A gente é gente, então a gente tem características, tá tudo bem. Algumas nos ajudam, outras nos atrapalham, mas a gente tem que aprender a lidar com elas. Muito legal, adorei tua fala. Quem mais? Mais alguém? Eu sou novo na empresa, é a primeira vez que eu estou participando. Meu nome é Fabian. Eu tenho lateralidade cruzada, né? Eu tenho dificuldade para aprender as coisas. Legal. Aí o que acontece? Alguns professores achavam que na época que isso era burrice. Eu fui retirado várias vezes em sala de aula. Até mesmo meus colegas não gostavam de participar em grupo comigo, porque eu tinha um pouco mais de dificuldade. Então, Que assim, eu legal, vivi cara. isso em professor até em colega de sala. Interessante. Eu tenho TDAH, tá? Eu tenho TDAH e eu tenho também dislexia, né, por nascença, e isso me atrapalhou bastante. Também sofri bastante preconceito em relação a isso, fora outras coisas, né? Vou poder contar vários casos de preconceito. Fiquei customizado 1 ano e meio, só que aí que tá a questão, né? Eu tirava sarro, falava que eu fiquei cagando e andando 1 ano e meio, então, na verdade, as pessoas ficavam constrangidas por causa da bolsa de costomia, eu não, né? Então, é muito interessante isso que ele está colocando. Bom, bacana. Edu, Só aí, eu sei que você não tá vendo, aqui Ingrid estava com a mão levantada também. Ah, vai, Ingrid, desculpa, é que eu não consigo enxergar, tá? Me ajuda aí. Imagina, imagina. Mas eu deixei o Fabião falar porque ele, né, é um novo soluter, né? Deixei ele falar. Eu já sofri bastante preconceito por questão de cor, né? Eu sou, vamos chamar aí de, eu sou morena, né? Tá. Não me enquadro como uma pessoa negra, também não sou branca, fico ali naquele meio Sim. termo, que é um termo muito complicado, que é um debate bem, né, extenso. E eu tenho cabelo, né, cacheado, crespo, então sempre sofri muito preconceito por isso. Alisei meu cabelo por anos para poder fazer parte e me sentir um pouco aceita. Já deixei de ser selecionada em muitas empresas por não fazer parte do quadro, não fazer parte do padrão que eles achavam que seria interessante, né? E aí hoje eu vejo que não faz tanto sentido, né? Que legal, Mas quer dizer, isso é maturidade, né, Ingrid? Você se aceitou, né? A dificuldade que a gente sofre em relação às nossas próprias características é que muitas vezes a gente é levado a um padrão, né, um estereótipo, e a gente não se aceita, né? Excelente teu comentário. Agora vamos lá. Quem aqui já praticou algum tipo de preconceito? Seria hipocrisia dizer que não, né? Corajosa. Então, o que a gente vai entender aqui hoje, gente, é que todos nós sofremos preconceitos de algum tipo, ou pelo menos a grande maioria, alguns perceberam, outros não, né? Mas todos nós já praticamos. Foi muito interessante quando eu fui trabalhar com a questão da pessoa com deficiência, que eu tinha uma ideia idealizada. Ah, que legal, os meus queridos deficientes, tão legaisinhos, eles, né? Bobagem, né? Ingênuo pra caramba. Cheguei em sala de aula, eu tive alunos meus que eram paraplégicos, que era chefe de narcotráfico, levou tiro na coluna, estava foragido da polícia com carteira falsa. Eu tive um que era pedófilo. E tudo bem, é gente.
Aí é que tá, é gente. E a gente começa a estereotipar, a gente vai entender isso hoje, que a gente olha para o coletivo e a gente cria guetos, né? Ah, o cara é homossexual, o cara é negro. Ah, não, ele é perfeito, não posso falar nada. A gente pratica preconceito. E os próprios grupos que sofrem preconceitos, muitas vezes são altamente preconceituosos. Aí na sala de aula eu comecei a descobrir que os deficientes físicos não queriam coexistir com os visuais não queriam coexistir com os auditivos, e os cognitivos, então, ninguém queria conviver. Quando eu vi, e quando a gente foi montar o projeto, inclusive, todas as ONGs de Curitiba ficaram putas com ele. Como é que vocês vão misturar todo mundo na sala de aula? Vocês estão malucos? Falaram, gente, vocês não querem incluir? Não, mas não pode, tem que ser educação separada. Então a gente começa a perceber uma série de coisas muito loucas, sabe? Que a gente vai entender hoje. Eu quero ajudar vocês a entender por que a gente tem que estar com uma cabeça muito aberta, senão a gente vira massa de manobra, tá? E o que será que significa diversidade, gente? Na cabeça de vocês, o que significa diversidade? Se tivesse que definir diversidade, o que é diversidade? Diferença, né? Acho que objetividade mesmo, diferente. Isso aí. O dicionário está aqui, né? Qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado e variedade, né? Multiplicidade. Só que tem um problema. Será que a gente gosta da diferença? Será que a gente lida bem com a diferença? E aqui vem uma questão. E o fato é que nós não lidamos bem com a diferença. E por que nós não lidamos bem com a diferença? Será que é porque nós somos preconceituosos? Nossa, como a gente é preconceituoso. Sim, claro, tem estruturas, tem questões estruturais aí que foram formatadas, formalizadas, que nos deixaram, aumentaram esse preconceito, essas diferenças. Mas na base de tudo isso, a questão é muito mais estrutural, muito mais fisiológica do que a gente possa pensar. Por quê? Por que será que passarinhos da mesma cor se aproximam, se agrupam? Por que será que os bichos se encontram por causa da cor, da mesma cor? O que será que tem na natureza que faz os bichos se aproximarem deles a partir de padrões de referência? Já pararam para pensar sobre isso? O que será que faz os bichos buscarem? Então, para facilitar que essa resposta não é fácil, tem um troço chamado cérebro reptiliano. Todos nós temos um cérebro chamado cérebro trino, que tem o nosso neocórtex, que é o racional, que a gente acha que a gente é muito racional. Nossa, como a gente é racional. E a gente pensa que por a gente ser racional, a gente já superou os nossos instintos primitivos. Só que nós temos um cérebro límbico, que é aquele que dá peso emocional às coisas. Mas lá na origem tem uma coisa chamada reptiliano, que é um cérebro que ele cataloga bem as coisas pelo grau de risco. Ele é feito para trazer respostas inconscientes. Então, se eu enfrento algum perigo, por exemplo, meu cérebro tem que dizer se eu luto, se eu fujo ou se eu congelo, né? Que são as 3 respostas que ele promove na gente. Agora, como que o cérebro reptiliano ele cataloga isso inconscientemente, gente? Por grau de reconhecimento. Se eu reconheço uma coisa como, isso aqui eu conheço, aqui eu convivo, eu já sei que é algo seguro para mim, inconscientemente, o meu reptiliano ele diz, segue em frente que é seguro. Se é diferente, o reptiliano diz, opa, não sei, é diferente, o que é diferente é perigoso. Então a gente tem uma tendência de olhar as coisas que são diferentes da gente como um elemento de risco. E é por isso que num estado primitivo, a gente tem a tendência de olhar tudo que não é igual, tudo que não é parecido, como algo que nos coloca em estado de tensão e atenção. Tá? Aí vem as camadas educacionais em cima que vão determinar como é que a gente vai lidar com isso. Mas existe um estímulo estrutural que é o estímulo para a gente olhar isso. O problema é como isso vai gerar reação nossa a tudo que é diferente e estranho para a gente. Vamos tentar entender isso? Bonitinho porque ele fala sobre como nós lidamos com as diferenças, né? Nós não gostamos, elas nos incomodam e muitas vezes a gente tenta fazer com que a nossa organização, que a nossa vida, ela aproxime pessoas que têm similaridade com a gente, que pensam da mesma forma, e aí a gente cria uma coisa chamada a norma. O que é normal, gente? O que significa ser normal? Acho que são pessoas que estão dentro do padrão de normalidade, de regras. De aceitação. Na verdade, é o que eu acho que é o né? padrão, né, Dani? Que é na linha que você está falando. É o que eu acho que é o normal, na minha visão. Isso. É o que é normativo, né? Aquilo que a norma, que o grupo estabelece como os valores do grupo. Então, se eu sou um executivo e tiver de terno e gravata e eu for numa banda de rock punk, eu seria fora da norma, eu seria anormal. Agora, se eu sou com cabelo moicano lá e eu vou numa reunião de executivos, eu seria o anormal. Então, a gente tem que entender que esse conceito de normal, ele é um conceito muito estereotipado, muito fechado. Ele define o que é normal por meio das bases das nossas vivências
convivência daquilo que a gente estabeleceu como grupo. O problema é que existe uma regra, um perigo na norma muito grande, que é a normose. Então, o que é normose? Quando a gente começa a seguir normas cegas e dizer, não, mas o normal é isso aqui é normal, isso aqui é doença, isso aqui é errado, o normal é isso aqui. Por quê? Porque me falaram lá na minha igreja, me falaram lá na minha empresa que isso é a norma. É exatamente a busca da norma, na normose, que causou um fenômeno chamado nazismo. Né? O que é a norma? A norma é o homem branco, caucasiano, né, de raça superior. Os demais são anormais, são sub-humanos. Então, quando a gente criou lá na Alemanha, infelizmente na história, na Alemanha, o conceito de nazismo, ele se deu porque a gente estabeleceu uma norma rígida no mundo. E essa norma foi imposta. E quando se perguntavam, depois no tribunal de Nuremberg, lá, por que você fez aquelas atrocidades, cara? Por que você matou tanta gente? Eu só estava seguindo a ordem. A maior parte das pessoas não dizia, não, eu fiz mesmo, fiz cagada, foi minha responsabilidade. Não, eu estava só cumprindo a ordem, porque eu aprendi com o meu líder que aquilo era o certo. Então, quando a gente começa a seguir a norma, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, gente? Porque a norma, ela começa a estabelecer quem está nos parâmetros e quem não está. Então, quando a gente fala de diversidade, o problema não está na questão das suas caracterizações, que a gente fala tanto, né? Então, agora a gente está chegando a um momento, por exemplo, que a gente fala sobre o preconceito, dando exemplo, né? Com relação aos homossexuais, as opções sexuais, as caracterizações sexuais. Só que a gente esquece, por exemplo, que lá no Japão feudal e lá na Grécia, a norma era o homossexualismo. A norma, o Platão diz, não conheço vantagem maior do que um jovem que quer ter um amante virtuoso. Para o Platão, era muito importante ao jovem ter um homem mais velho que fosse seu amante para aprender com ele. E isso era norma. No livro Hagakure, que é um livro de etiqueta samurai, o Yamamoto Tsunetomo, ele fala claramente, a um jovem cabe ter um samurai mais velho porque haverá troca de aprendizagem. Então, os gregos japoneses entendiam a questão da homossexualidade como um fator de troca de aprendizagem, porque dois homens se reconhecem e compartilham esse amor ao aprendizado. Então, veja, o que a gente considera hoje, muitos consideram como anormal, já foi a norma. E por que isso é importante? Tudo que a gente vê como norma é fruto de um momento histórico. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Total. E olha, detalhe, só para deixar claro, eu já vou explicar isso, eu sou heterossexual, eu não estou falando de uma questão que é assim, lugar de fala, não, eu estou falando que a gente realmente vive isso, a gente vive essa tendência de estereotipar o mundo a partir de padrões. Então, o que vai acontecer quando esses padrões operam na vida da gente? A gente sabe que o preconceito, ele tem vários, ele é multifatorial, tá? Ele tem aspectos cognitivos, afetivos, comportamentais, educacionais, ele tem vários aspectos. Só que o preconceito ele vai se manifestar de algumas formas. Vamos ver se vocês conseguem perceber isso. A primeira forma que o preconceito acontece são os estereótipos, os conjuntos de crenças, atributos associados a um grupo. Meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Isso é estereótipo. Eu estou dizendo que aquele padrão tem que ser para todos, ele é universal. Depois a gente tem também o preconceito, que é uma avaliação negativa a partir de um grupo. O que é um preconceito? Um conceito prévio. Recentemente uma pessoa veio falar comigo, falou, Edu, você tem preconceito comigo? Eu falei, não tenho, eu tenho pós-conceito, eu te conheço. Não é preconceito, eu te conheço muito bem para saber quem você é. Então o preconceito, ele é um conceito de algo que eu não tenho conhecimento, de algo que eu não tenho informação e que eu vou acreditar que é uma verdade. E aí a gente tem a discriminação, que é um comportamento negativo no tratamento de pessoas em virtude de uma pertencimento a um grupo, a uma categoria. E por que é importante a gente entender isso? A gente quer que todo mundo não tenha estereótipo, as pessoas mais, talvez, lucidadas, querem, não pode ter estereótipo, então pode ter preconceito, mas o fato é que a gente tem. Então, como é que a gente faz para reduzir isso aqui? Não é possível mudar a cabeça das pessoas. O que eu posso fazer para reduzir os estereótipos e os preconceitos no mundo? O que a gente pode fazer, gente? Vamos dialogar. Conversem comigo que a gente vai chegar a um... Eu não sei se tem uma fórmula certa, não, sabe, Edu? Mas o que eu trabalho comigo mesma é tentar... Nem sei te dizer. Tipo, o que eu trabalho é tentar entender que existem as diferenças, estudar sobre as diferenças, conviver com as diferenças e literalmente não é um estudo tipo de um vivencial, né? Entender isso aí. Ali, o que eu posso aprender com aquilo, né?
Exatamente. Então, a única forma de eu mudar, ninguém muda ninguém quanto a isso. Eu não vou conseguir pegar um nazista, eu não vou conseguir pegar uma pessoa que tem preconceito estabelecido, que foi formada aí, se mudar a cabeça dele. Só a pessoa pode fazer. Então, você fica preso nos estereótipos, nos preconceitos, quando você não pensa, quando você não aumenta o seu tipo de consciência. E todos nós temos algum tipo de preconceito e estereótipo. Se eu perguntasse nesse grupo aqui, o que você acha de quem vota no Lula? O que você acha de quem vota no Bolsonaro, por exemplo? Opiniões muito diversas iam aparecer. E nós sempre achamos que o outro grupo é o estúpido, é o alugado. Nós é que vimos a verdade. Então nós somos preconceituosos na medida em que a gente já tem preconceito, sem às vezes nem entender, sem às vezes achar que... O preconceito acontece quando eu acho que um grupo é totalmente errado e eu sou totalmente certo. Quando a gente está fazendo isso, a gente está faltando com o nível de consciência. Aí é que está o ponto. Agora, existe um outro ponto mais severo, que é a discriminação. E é aqui que a gente começa a falar das coisas que a gente efetivamente pode fazer. No caso da discriminação, a gente tem que ter ações afirmativas e leis corretivas. Então, eu não posso aceitar que numa empresa tenha discriminação racial, não posso aceitar que tenha discriminação contra gênero. E aí, eu tenho que ter ações afirmativas, eu já vou entender o que são ações afirmativas, e leis corretivas para, se isso acontecer, aí sim eu vou ter que agir e impedir. Eu não posso aceitar brandamente que a discriminação aconteça. O preconceito vai existir, os estereótipos vão existir, a gente tem que ver se a gente está incorrendo nisso, mas o que a gente tem que perceber é se a gente está conseguindo na sociedade criar meios para que a discriminação, que é a ação, né, em cima disso, não aconteça. Fez sentido? Total. Por quê? A gente acha, como eu falei para vocês, que a gente está muito engajado, hoje a sociedade está muito engajada, as questões, só que a gente não vê o mal que a gente está fazendo. A condução que a gente está trazendo para a questão do gênero é péssima, gente. É péssima e ela é perigosa. Então, como é que a gente pratica preconceitos? A primeira forma que vocês vão aprender, que vocês praticam, eu pratico, temos que tomar cuidado, é a generalização. Quem de vocês nunca disse isso? As mulheres fazem isso. Porque os homens fazem isso. Os homossexuais, os heterossexuais, os de direita, os de esquerda. Isso chama-se generalização. E qual é o problema disso? Então, deixa eu contar um caso para vocês. Recebi um casal de homossexuais muito legais, queridos amigos da minha esposa, aqui em casa, passaram o Natal com a gente, adoraram. Aí teve aniversário de um deles na casa dele, e tava um grupo só tinham homossexuais, eles só chamaram amigos homossexuais do grupo deles, e começou uma conversa, eu não estava lá, uma conversa de, porque os heterossexuais isso, os heterossexuais aquilo, até uma hora que o próprio namorado que estava na reunião chegou e falou, não, gente, não é assim, o Edu não é assim, você estava lá comigo, você sabe, o Edu é diferente disso. Aí ele falou, é verdade, o Edu é uma exceção. Aí eles me ligaram, me colocaram no Viva Voz e colocaram, Edu, a gente estava falando de você. Eu falei, pois é, vocês estão sendo altamente preconceituosos, né? Quer dizer que só eu heterossexual no mundo sou assim, mas nenhum. Só eu que sou desse jeito. E se eu falasse para vocês numa conversa, porque os homossexuais agem assim, seria preconceito? Seria, né? Mas por que eu não posso falar isso e vocês podem falar, os heterossexuais? Porque você não sofre preconceito. Aí que está o ponto. Todos nós sofremos preconceito na medida em que preconceito, é um conceito prévio. Então, se eu coloco um grupo inteiro dentro de uma categoria e categorizo como um comportamento de grupo, é diferente eu dizer... existe uma tendência, por causa da educação, dos homens heterossexuais agirem dessa forma. Não estou generalizando. Existe uma tendência. Mas quando eu digo que todo mundo faz isso, as mulheres fazem isso, os homens fazem aquilo, eu estou criando um processo de preconceito por meio da generalização. Então, eu pego a parte do indivíduo, eu falo, que você é assim, você cometeu um equívoco, tem um comportamento, porque você é desse jeito. Eu estou pegando uma parte do seu comportamento e definindo o todo. Então, aqui que começa o nosso problema. Será que nós estamos fazendo isso na sociedade hoje? Será que nós estamos generalizando os comportamentos, sim ou não? Será que está havendo um combate que, ao mesmo tempo, está sendo um combate que está criando preconceitos mais do que combatendo os preconceitos? Sim, fortalecendo o estereótipo, né? Tipo, bons são aqueles que estão do meu lado, né? Isso, perfeitamente. Eu acho que isso aumenta, na verdade, as diferenças, né? E a ideia é a gente olhar para o que é igual e não para o que é diferente. Mas essa forma de agir, ela foca no que é diferente.
Isso, perfeito. Ela potencializa as diferenças em vez de focar o que nos une. Aí vocês estão chegando ao ponto. Quando a gente começa a fazer uma discussão de gueto, né? Eles contra nós, a gente está potencializando o ódio, não combatendo o ódio. Então a gente vai entender hoje como é que vocês podem fazer para evitar entrar nesse grupo, que acontece muito, gente. E hoje está muito forte isso. As pessoas estão muito voltadas a entender, a generalizar esses comportamentos, e se a gente não trabalhar isso, a gente vira massa de manobra, achando que está fazendo um grande bem. Então, eu estou lutando por uma causa. Não, você está lutando contra algo, você já vai entender a diferença. Então a gente começa a perceber que a gente tende a estereotipar com muita facilidade. Vocês perceberam o que acontece? Como é fácil para a gente ler a pessoa. O que vocês perceberam desse vídeo, gente? Nossa, eu achei incrível esse vídeo, eu até me emocionei, porque é bem isso, né? O nosso primeiro olhar, às vezes, gera impressões, mas se a gente se propor a ouvir a pessoa, conversar, né, perguntar quem ela é, o que ela faz, de onde ela vem, muda totalmente a nossa primeira impressão. Só que se a gente não se dá essa oportunidade de ouvir e de conversar e de se aproximar dessas pessoas, a gente vai sempre ficar com a nossa ideia inicial, né? Exato, exatamente. E é tão fácil, né? É tão fácil, isso é tão cômodo a gente olhar e a gente pegar uma característica da pessoa e definir toda uma personalidade, todos os méritos de uma pessoa por uma roupa, por um cabelo, por uma deficiência, por uma cor, por uma opção sexual, um estilo comportamental específico que eu olho para aquela pessoa. Faz sentido, gente? Sim. Edu, deixa eu te falar uma coisa. Me lembrei de um ponto. Uma coisa que eu acho muito importante dizer é que nossos pontos de vista são criados pelas nossas vivências e pela educação que a gente teve, e não necessariamente são nossos, né? São construídos, vão ali aos poucos. E aí eu me peguei numa situação uma vez em que uma amiga disse, com duas amigas conversando, e uma falou para a outra assim: eu acho muito bonito o homem negro, mas eu nunca consegui me relacionar com nenhum. E eu acho realmente muito bonito, mas eu não consigo. Aí a minha outra amiga, né, uma pessoa mais experiente, enfim, com uma cabeça muito mais aberta, falou assim: você não consegue achar bonito, porque não te ensinaram que era bonito. Não te ensinaram que você olhar. E aquilo, eu tomei um susto, porque na época eu tinha um namorado negro, meu namorado era preto, uma pessoa, tipo, super, assim, consciente de tudo, da raça, enfim, ativista em todos os sentidos. E eu tomei um susto porque eu nunca tinha pensado naquilo, refletido sobre aquilo. Do quanto que foi bonito desde pequenininha, desde sempre, por todos, né? Aí eu falo de uma forma geral, quanto Perfeito. A gente fazer nem achar que as pessoas eram bonitas. Então isso na prática, viver com essas pessoas que pensam diferente, foi o que me fez ir mudando. E de repente eu comecei a quebrar. Eu, uma pessoa tatuada, tinha preconceito com pessoas tatuadas. Então, cúmulo da hipocrisia em todos os sentidos, né? E eu começando a me observar e observar meus próprios comportamentos, foi o que me ajudou bastante, tem me ajudado bastante. É interessante porque tem um cara chamado William Dubois, né, que foi o primeiro PhD negro nos Estados Unidos, e ele fez um estudo muito grande sobre a questão do preconceito adquirido, né? E aí se percebeu que crianças com 7 anos de idade negras, quando recebiam bonecas brancas e bonecas negras, preferiam as bonecas brancas, porque eles aprenderam, através do processo estrutural da sociedade, a rejeitar a própria cor negra. Eles perguntavam qual é a mais bonita, e os negros, as crianças negras diziam a boneca branca. Então o que acontece? Isso é estrutural mesmo, isso é racismo estrutural. E isso a gente tem que entender. Então aqui ninguém está falando que não exista, veja bem, a gente vai entender o que é causa raiz e o que é consequência. A gente está muito focado na consequência, nas manifestações da diversidade, temos que fazer projetos para incluir, bacana, já vão entender que isso é importante. Mas isso não é a causa raiz. Se a gente não trabalhar a causa raiz, a gente fica só enxugando o gelo. Então, outro ponto bacana também, se vocês quiserem falar, vão falando, tá, gente? Estou à disposição aqui, é uma conversa hoje, tá? Uma coisa legal uma coisa que também a gente pratica muito com preconceito é o distanciamento. Exatamente o que você acabou de falar. Quando a gente começa a conviver com aquilo que a gente não valoriza, com que a gente rejeita, a gente começa a mudar a nossa forma de ver, né? Então a gente começa a mudar a percepção quando eu me permito coexistir. Meu sogro era extremamente preconceituoso com homossexuais. Tem que matar, tem que morrer. E aí eu comecei a trabalhar, todos esses 16 anos casado, comecei a trabalhar muito com ele, e ele começou a conviver com os amigos da minha esposa, que é artista, e que são uns queridos, uns fofos, assim, pessoas maravilhosas, casais, pessoas casadas que são sérios nos seus relacionamentos. Porque para ele todo casal homossexual era, né,
promíscuo, e existe uma tendência assim, né, para uma outra questão, mas bastante estudada também, mas não é regra. Existem pessoas, são seres humanos. E hoje ele entende, quando ele começou a conviver, que ele estava totalmente errado, que são pessoas maravilhosas, que tem pessoas maravilhosas, tem idiotas também, mas que eu não posso dizer que porque o cara tem uma característica diferente, ele é isso ou aquilo. Então ele conseguiu mudar. Eu gosto muito do Tammy Gretchen, porque o Tammy, inclusive, ele fez uma transição e ele se comporta como homem. Ele fez uma transição, ele se comporta como homem, tem comportamento, e eu acho muito legal a postura dele, porque ele não é uma pessoa que polemiza, ele tenta ser uma pessoa do bem. Antes de mais nada, ele tenta ser um ser humano do bem. E esse é o ponto maior. Gente, o que acontece? Quando a gente está falando sobre esses debates, o que mudou no mundo, e esse é o ponto mais crítico, é que antes nós poderíamos aprender a dar pontos de vista. Um ponto de vista é visto a partir de um ponto, do meu referencial, da minha experiência. O problema é que a gente trocou tudo, as redes sociais converteram tudo em opinião. Opinião vem do latim, do conceito de opinio, que é julgamento. Quando o juiz na antiga Roma dava uma sentença final, ele batia o martelo e emitia uma opinião, que é tá preso, tá solto. Então, a opinião, ela é restritiva, ela não se permite ser aberta, ela é ponto final. E hoje em dia todo mundo tem opinião sobre o que, baseado em coisas incríveis. O que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, né? Então a gente está opinando sobre coisas que a gente nem sabe do que está falando. E isso está criando muito conflito. Então a grande sacada aqui, para a gente distanciar do preconceito, é a gente parar de opinar. O que você acha sobre isso? Eu acho isso aqui. Não sei, cara, não sei, deixa eu pensar. O meu ponto de vista é que talvez, quem sabe, pode ser... Eu não posso falar, posso, eu só não devo ser taxativo nas minhas opiniões com tanta pressa, tá, gente? Esse é um ponto de muita atenção que a gente tem que estar atento, e a gente está muito reativo, a gente está muito opinativo. E é o que acontece. Isso gerou um problema chamado tal lugar de fala. Por que é um problema? A Djamila Ribeiro, que foi a criadora desse... Oi, pode falar. Você está vendo, Thaís estava com a mão levantada. Vai, Thaís, por gentileza, querida, vamos lá. Adoro quando vocês participam. É que eu acho que você não estava vendo, eu falei, não, em outro momento eu falo, mas não. Eu queria fazer 2 comentários. O primeiro é sobre o Tammy. O Tammy, ele não se comporta como um homem, ele é um homem, e a gente precisa parar de pensar dessa forma a respeito do comportamento de pessoas trans, né? Pessoas trans, elas têm o gênero de identificação, e a gente falar dessa forma, desculpa até te corrigir, tá? Eu sou uma pessoa LGBT, eu sou uma pessoa que está ali inserida no contexto de diversidade também. Também já sofri muito preconceito por vários motivos, principalmente por esse, e por tatuagens também, que eu vi que a Thaís comentou, mas pessoas trans, eu convivo com pessoas trans, eu já tive relacionamento com pessoas trans, e é só para dar um toque e uma dica. Não fale, para todos, né? Não fale, ele se comporta como um homem. Não, ele é um homem, uma mulher trans é uma mulher, e uma pessoa não binária é uma pessoa, e é isso. Legal. Deixa eu só te fazer um ponto de atenção aí. Concordo, legal, teu ponto de vista, só para você entender. É exatamente aqui que a gente começa a dividir as coisas. Quando eu falo que o Tammy se comporta como homem, eu posso me comportar como um homem ou como uma mulher. Comportamento é escolha. Tá? Só para a gente entender. Comportamento é escolha. Quando eu digo que eu me comporto, significa que eu escolho um comportamento, ou seja, comportamento é escolha a partir de referências. Então, quando eu estou dizendo que ele se comporta, ele não é homem, não é nada. Isso já é a divisão na sociedade atuando. Eu estou dizendo, o comportamento dele é exatamente igual um comportamento de uma pessoa heterossexual, independente. O que eu quero dizer é que ele não se dá o trabalho de ficar reforçando a diferença. O Tammy, que eu acho muito legal o trabalho dele, que ele diz assim, eu não estou aqui para reforçar a diferença, nem para dizer que eu sou um transexual. Eu estou aqui para dizer que eu sou um ser humano. E é isso que eu acho mais legal. Eu acho mais legal porque ele consegue se colocar para além da questão do gênero. E isso, para mim, é muito importante. Cada dia mais, cada dia mais a gente está separando. Porque ele pode, não pode. Assim, e isso está ficando muito cansativo, sabe? Todo mundo hoje está com muito medo de falar. Porque qualquer coisa, cuidado, não fala porque você não tem lugar de fala, que é o ponto que eu ia colocar aqui, inclusive agora, sabe? Mas interessantíssimo. Deixa eu fazer mais uma correçãozinha. Você falou assim, você falou hétero, né? Na verdade, como ele se posiciona no gênero dele,
é uma coisa e a sexualidade ou a orientação sexual Concordo. dele é outra coisa. Concordo. Ele é um homem hétero, né? Então, Sim, assim, não dá para falar que ele é um cara homoafetivo. Ele é um homem hétero, que tem uma Sim. esposa, que agora tem filhos, enfim. Então, são coisas diferentes. Assim como a expressão de gênero é diferente. Ele poderia se considerar um homem e usar o cabelo grande, e usar saia, e usar um cropped, e se considerar um homem, sim. Porque isso é a expressão de gênero dele. Que pode ser, assim Sim, como sim. a gente tem lésbicas, mulheres que se consideram mulheres e que têm uma expressão de gênero mais masculinizada e que com certeza sofrem muito mais preconceito do que mulheres. Eu, por exemplo, eu tenho uma feminilidade mais expressiva, então é mais difícil das pessoas saberem se eu não falar, ou dependendo da roupa que eu tô, as pessoas me julgam também. Então, assim, são coisas diferentes, a sexualidade da pessoa e a expressão de gênero dela, ou como ela se considera, se ela é um homem, se ela é uma mulher, cis ou trans. Ok, perfeito. Agora, um ponto para você. Como é seu nome? Thaís. Thaís, você acha que essa discussão toda está aproximando as pessoas ou afastando as pessoas? Só te pergunto uma coisa assim, está aproximando as pessoas, está criando um lugar de diálogo ou está criando um lugar de monólogo? Eu acredito que criando um lugar de aproximação, porque a gente precisa entender um pouco mais para poder se aproximar das pessoas. O que não pode acontecer é eu chamar primeiro e perguntar depois. Então, a ideia é que a gente tenha realmente a mente aberta, o coração aberto, para quando alguém chegar em mim, ou quando eu chego numa pessoa, a primeira coisa que eu pergunto hoje é: quais são seus pronomes? Como eu posso te chamar? Se eu não tenho a oportunidade de perguntar o pronome dela, eu vou tratá-la como a pessoa fulana de tal, a pessoa, entende? Então, a minha ideia, na minha cabeça, claro que eu sei que são vários pontos, vários detalhes, e é uma discussão muito tensa, muito delicada e muito grande, mas na minha cabeça a ideia é que quanto mais a gente se informe sobre, mais a gente se aproxime. Porque a gente vai se respeitar e entender que esse não é um ponto de discussão, por exemplo, se a pessoa é hétero ou se a pessoa... vai ser discussão para quem se relacionar com ela. Vai ser Sim, sim, discussão para exato, quem ela exato, quiser concordo, ter um relacionamento ou não, entende? concordo. Deixa eu perguntar para os demais, vocês acham que está mais fácil debater esse tipo de assunto ou mais difícil hoje? A gente está mais armado, ou a gente está mais relaxado, mais sentindo, participando de um debate? O que vocês acham? Mas alguém quer? Pode falar. Eu não sei nem se é tão relevante, assim, minha opinião pessoal, né? O fato de estar afastando ou de estar aproximando. Eu acho que, independente disso, a discussão tem valor, né? O aprofundamento tem valor. Então, assim, antigamente não se falava muito sobre vários tipos de preconceito, né? E aí esse espaço de conflito poderia não existir, poderia não afastar as pessoas, mas isso também não ajudava em nada. Sim, estava calado, né? Quebrava, ficava calado. Isso. Acho que independente de afastar ou aproximar, tumultuar, eu acho que a discussão, o diálogo é importante. Concordo. Mais alguém? Eu acho que a gente afasta quem não está pronto para debater e ter a mente aberta sobre, né? A gente aproxima para as pessoas que estão, que têm interesse em entender, né? De fato, a gente tem que tomar muito cuidado hoje, aí já entra até um termo muito comum hoje, que tudo virou mimimi, né? Sim, verdade. Tu fala, verdade. isso é mimimi, você falou. Verdade, Aquilo é verdade. mimimi. Mas é mimimi para quem? Se a dor não dói em você e em mim, para mim não é mimimi, né? Sim, exato. Então, realmente é um debate muito, muito, muito complicado e recente, né? Acho que os lugares de fala para quem sofre os preconceitos, né, em geral, de todas as esferas, está sendo, né, aberto e melhor pautado agora. Né? Antes a gente não tinha tanto espaço para falar sobre algumas coisas, era um pouco mais fechado. Então, e aí quando a gente começa a falar, ou nós mesmos, né, que estamos aí inseridos nessas comunidades, nos tornamos muito reativos, né? Isso é verdade. Perfeitamente, exato. Chegou ao ponto. Tem muita coisa que é muito reativa, ou então a gente está incomodando porque a gente está falando e aí virou mimimi. Né? Então a gente fica num círculo muito perigoso, né? Mas sendo perigoso ou não, são temas, são pautas que a gente tem que falar.
né? Concordo totalmente, e aí um ponto que eu ia trazer justamente por isso. Hoje, 75% das pessoas, segundo pesquisa recente, têm medo de se expor, de falar qualquer coisa na internet com medo de ser cancelado. 75% das pessoas estão com medo de manifestar suas opiniões por causa do medo do cancelamento, da rejeição. Então, esse é um ponto importante. Quando a Djamila Ribeiro, que criou o termo do lugar de fala, ela não fez isso para gerar exclusão. Ela falou, todos têm lugar de fala. E o que é o lugar de fala? Exatamente isso. Eu não posso falar de um assunto que eu não sou prioritário. Eu não posso falar do assunto com verdade. Vou dar uma opinião. Eu posso dar pontos de vista. E ela fala, todo mundo tem lugar de fala. É claro que um branco tem lugar de fala também para falar da questão da comunidade negra, mas ele não é negro, ele não está vivendo o preconceito. Então, cabe a ele entender e ouvir as pessoas que estão prioritariamente, as pessoas que estão vendo isso, exatamente esse ponto. Então, o que está acontecendo? O lugar de fala, enquanto valorização das pessoas que têm verdade, ele é fundamental. Só que está havendo uma reação hoje contra o lugar de fala, porque acabou, grupos que não têm entendimento do que é lugar de fala, acabaram criando lugar de cala. O que é lugar de fala? Você não pode falar para isso porque você não é mulher, porque você não é homem. Então ficou o grupo que pode e o que não pode falar. E exatamente isso que a gente está conversando aqui, está sendo muito legal essa conversa, que a gente pode conversar sobre qualquer coisa, só que a gente tem que ter pertinência de entender aquilo que a gente tem verdade e aquilo que a gente não tem. Aquilo que a gente viveu e aquilo que a gente não viveu. Então, por exemplo, na questão dos grupos, a gente está falando aqui da questão da sexualidade. Eu não faço parte desse grupo. Eu não faço parte desse grupo. Nesse caso, eu não tenho verdade para falar sobre os preconceitos. Mas eu posso mostrar aquilo que eu percebo, aquilo que está sendo observado, não como uma verdade, como um ponto de vista. Então, a questão aqui para mim, a gente falar se a gente quer parar de promover o preconceito, tem alguns pontos bem legais para a gente trabalhar. Tá ok? Então, vou trazer algumas coisas legais para vocês. Dialética. Vocês sabem o que é dialética? Alguém sabe o que é dialética? Então, para trazer, dialética veio da filosofia. O que significa? Tudo que eu apresento não é um fato, é uma hipótese. Estou dando uma ideia que é uma hipótese, é uma possibilidade. Se eu estudei, se eu me aprofundei, se eu tenho conhecimento, então eu posso construir uma tese. Isso é verdade absoluta, isso é real, isso não é... Não, isso é só uma tese. É um ponto de vista que eu estou trazendo a partir dos meus referenciais que eu estudei. Que legal, que bacana. Vamos ouvir o outro lado, vamos ver as pessoas que têm para contribuir, que vão trazer a antítese, que é o outro ponto de vista, para que a gente possa crescer junto, que é a síntese. Caso contrário, não é dialética, não é diálogo, é monólogo. Se a gente não ouve o outro lado, se a gente estereotipa o outro lado como aquele que não pode falar, seja o grupo que a gente for, então a gente não tem uma dialética, a gente não tem um diálogo, a gente tem um monólogo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante daquilo que promove um comportamento mais inclusivo é focar no que une. A gente tem muita facilidade para olhar o que divide. E a gente fala, você é isso, você é aquilo, mas tem uma coisa que nos une, que eu não sei se vocês se lembram, chamada humanidade. A despeito de tudo que nós temos de diferente, nós temos uma coisa, isso em PNL chama-se Shank Up. Em vez da gente falar de tudo que divide, que tal a gente falar um pouquinho mais das coisas que nos unem? Porque a gente está falando muito pouco do que nos une e muito do que separa. Então está na hora da gente começar a olhar um pouquinho mais as coisas que nos unem também. Outro ponto importante que é bem legal nas relações, trabalhando bastante tempo com o tema também, eu pude perceber, só tem uma coisa que a gente pode avaliar no ser humano: caráter e competência. Eu só posso avaliar isso. Todo o resto, eu não tenho que avaliar qual é a cor dele. Isso é irrelevante, eu não tenho que avaliar. Isso não era para ser, infelizmente né? Mas eu posso avaliar uma pessoa a partir do caráter e da competência. Isso eu posso avaliar. O resto são rótulos que eu vou colocar. Isso eu posso avaliar em qualquer condição. E, finalmente, acho que um dos pontos muito importantes que a gente vai entender também é que a gente tem que ter valores sólidos, mas não valores rígidos. Qual será a diferença de um valor sólido para um valor rígido, gente? Então, o valor sólido é quando eu acredito em alguma coisa. Puxa, é sólido, eu acredito nisso, são as minhas crenças. Mas eles passam a ser rígidos quando eu imponho as minhas crenças sobre todos. Então, a minha crença já não é mais um valor sólido, não é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu quero que todos vivam a partir do que eu acredito ser a verdade. Então, esse é um valor rígido que eu vou impor no mundo a partir das minhas crenças. Faz sentido? Faz sim. Então, aqui a gente começa a buscar aquilo que nos une, sabe? E trazer algumas coisas para vocês, para a gente entender como é que a gente pode melhorar o mundo a partir do que nos une. Qual é a diferença do Martin Luther King para o Malcolm X? Qual é a diferença do trabalho dos dois e quem gerou mais resultados para a causa negra nos Estados Unidos? Foi o Malcolm X ou o Martin Luther King?
Acho que Alguém ambos, eu não sei dizer, mas acredito que ambos tiveram uma relevância e importância tremenda, né, em todo esse movimento. Sim, de fato, os dois tiveram. Agora, quem será que trouxe mais resultados em termos de mudança nos Estados Unidos para as leis antissegregacionistas? Qual dos dois? Como é importante estudar, né? Foi o Martin Luther King. Sim. O Martin Luther King foi o que teve... todas as leis que mudaram nos Estados Unidos, leis mudaram a partir do trabalho do Martin Luther King, não do Malcolm X. Qual a diferença do trabalho dos dois? Vocês sabem qual é a diferença da abordagem dos dois? Eu vou falar para facilitar. O Malcolm X, ele era contra a supremacia branca, ele queria dividir os Estados Unidos em dois, ele queria tornar um Estados Unidos negro e um branco. E durante muito tempo ele tinha muita revolta com o que aconteceu com ele, naturalmente, né? Com tudo que aconteceu, ele tinha muita revolta com o que aconteceu, e ele falava muito contra os brancos, e combatia, ele era muito combativo na sua forma de ser, até que ele foi para o Oriente Médio e mudou sua visão, que aí, inclusive, quando matam ele, porque ele percebeu que era uma grande irmandade. Ele fala, meu Deus, lá eu vi gente de tudo quanto é cor, de tudo quanto é país, no Islã, juntos, reunido, né, e sendo uma grande família. O Martin Luther King, ele não era contra o racismo. O discurso dele diz assim, eu tenho um sonho de um mundo onde as pessoas são iguais. Eu tenho um mundo onde as pessoas se amam pelo que elas são. Eu sonho num mundo onde a gente não olha a cor, e sim olha o caráter, olha a pessoa. Ele acreditava na promoção daquilo que nos une, não no que difere. Então, a grande sacada do Martin Luther King, que torna ele um ativista tão especial, é que ele foi o primeiro a falar, é muito triste ver um mundo em que a gente divide tanto, é muito triste ver um mundo em que a gente se trata como inimigos. E isso foi o que fez o trabalho. E aí ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Que deu muita relevância para ele, e ele conseguiu transformar muito a cultura americana a partir disso. Por que isso é importante, gente? Olha só, lutar contra ou lutar por. Ok? Eu procurei no Google, mostre-me frutas que não sejam vermelhas, tá? Eu fui bem específico, não foi? Olha o que aconteceu no Google. Então, quando a gente para... Só frutas vermelhas, gente. Então, o que acontece? Nós estamos promovendo no mundo o nosso padrão mental. Tudo bem, eu posso achar que eu tenho que lutar para mudar uma coisa, mas existe outra forma de fazer. Em vez de eu ser contra o preconceito, eu posso ser a favor de uma sociedade onde as pessoas têm mais consciência. Em vez de eu ser contra a exclusão das mulheres do trabalho, eu posso ser a favor das empresas terem mais consciência. Muda o teu modelo mental, que é aquilo que você valoriza. Isso é PNL aplicada, isso é psicologia positiva aplicada. Então, quando a gente quer mudar a sociedade, tem que tomar muito cuidado, gente, muito cuidado. Porque o Nietzsche tem uma frase maravilhosa que diz assim, aquele que luta contra monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha de novo para você. Então, aqui nessa parte, eu queria dizer para vocês uma coisa bem legal. Existe uma outra forma de pensar e de agir, que é a gente começar a trabalhar por alguma coisa, não contra alguma coisa. Isso muda tudo. E é bem interessante porque eu acredito muito em ações afirmativas. Vamos tentar entender o que são ações afirmativas. É claro que a gente precisa combater os desvios, a gente precisa promover correções, a gente precisa promover o debate. A gente precisa trabalhar para dizer, realmente, as mulheres passaram por... Se a gente olha historicamente, quem estuda história sabe o que aconteceu com as mulheres, por que há tanta exclusão. Vamos verificar se a empresa está incluindo, se a empresa está promovendo ações afirmativas, se está pagando o mesmo salário, está tendo equidade, não igualdade, nos processos. Isso é fundamental, mas ainda assim não é a causa raiz. Enquanto a gente não... Isso é fundamental, tá? Ninguém está dizendo que a gente não tem que trabalhar para mudar os preconceitos e tudo mais, tem que fazer ações corretivas, né? Agora, enquanto a gente não trabalhar a causa raiz, que é a nossa dificuldade de olhar as pessoas por suas virtudes, olhar o que nos une, a gente vai começar a separar um monte de coisas sem atacar aquilo que é a nossa causa raiz. Será que nós lidamos com as pessoas que são diferentes, aceitando elas por suas diferenças? Será que a gente olha para além das diferenças? Será que a gente é capaz de olhar para a pessoa e ver o que tem que soma nela? Ou a gente já vai direto para aquilo que é diferente? Então, sim, eu super proponho ações afirmativas, eu super proponho que as empresas têm que fazer. Trabalhei bastante com isso, trabalhei para montadoras, trabalhando na questão da questão da mulher nas empresas, bastante, foi muito legal. E vi muito valor nisso e muita transformação.
Mas o ponto não pode ser só o foco nas diferenças e nos desvios. Ele tem que ir além. Ele tem que olhar a nossa capacidade como seres humanos de olhar aquilo que nos une, tá ok? Isso faz sentido, gente? É bem diferente pensar assim, né? Mas isso faz sentido para vocês? Isso faz sentido para vocês? Muito, muito. Porque é uma mudança de paradigma, né? Exatamente. De visão, de mindset, de tudo. É uma forma de não excluir, sim, você agrupar, né? Você agregar. Maravilhoso que você acabou de trazer. Por quê? Porque eu tenho trabalhado muito a diversidade nas empresas como um valor, sabe, gente? E não como apenas, vamos cuidar desse gueto ou daquele gueto, como as empresas fazem. Isso é muito sério, gente. Aí começa a ficar bacana, começa a ficar pop, começa a ficar, dar royalties públicos, né? A empresa é inclusiva, vamos cuidar. Ok, vamos trabalhar, é importante, porque houve disparidade durante muito tempo. No meu novo livro, eu conto tudo o que aconteceu com as mulheres para que houvesse os problemas que a gente enfrentou a partir do que a sociedade patriarcal fez, e não foi pouca coisa, tal que ainda faz. Mas, ok, isso é importante, mas a gente precisa ter coragem de olhar além disso. Vamos olhar por que a gente tem tanta dificuldade de acolher o que é diferente, e sempre que a gente acha que a gente é super acolhedor, muito cuidado. Todos nós trabalhamos, quem pensa diferente, quem tem visão muito diferente, com certo ceticismo, com certa agressividade, e é aqui que está a causa raiz. Nós precisamos trabalhar a nossa capacidade de incluir, que vai além dos rótulos, além das manifestações da diversidade, ainda que elas sejam importantes. Tá bom? Então, até aqui, depois eu vou abrir para algumas perguntas. Por que é importante isso? Porque quando a organização ela valoriza essa diferença, essa forma de pensar e agir, a gente está criando um ambiente mais acolhedor, onde eu me sinto seguro para trabalhar, para ser quem eu sou. Eu não preciso criar um personagem, eu posso ser quem eu sou. E ela trabalha também na organização visões plurais, pessoas que pensam de forma diferente e, portanto, enriquecem o resultado que a gente é capaz de produzir juntos. E ela cria um ambiente de fraternidade, não hostilidade. Então, a organização, quando ela trabalha esse processo todo, ela consegue criar um ambiente em que a gente se sente muito mais participando do universo no qual a gente está fazendo parte de uma causa, a gente está sendo reconhecido pelo que a gente é, e a gente não sente que a gente sofre preconceito ou que pratica também, né? Então, esse é um ponto de bastante atenção. Então, para concluir aqui com a gente, nessa uma horinha, para mim, a grande questão é: a gente precisa pensar como é que a gente participa desse mundo, como é que a gente cria um mundo em que a gente pode fazer parte da solução e não intensificar o problema. Primeira coisa, a gente tem que repensar nossas crenças. Todo mundo que tem uma crença acha que está certo, acha que o outro está errado, que os outros não nos entendem. Mas será que nós entendemos os outros? Será que a gente está realmente somando ou a gente está defendendo apenas uma parte da verdade, né? Porque a verdade não é absoluta. Se abra para o novo, aceite coisas novas, veja novas possibilidades, se envolva com novas possibilidades. Aceite que você pode ser preconceituoso. Mas eu sofro preconceito, verdade. E mesmo assim você pode ser preconceituoso. E aí vem a grande sacada: não lute contra, lute por. É muito legal você dizer: eu acredito nisso, eu luto por um mundo melhor, eu luto por pessoas mais amorosas, eu luto por um mundo em que as diferenças, e é isso que eu luto, né? As diferenças não importam. O que importa é que nós somos seres humanos e somos maravilhosos. Porque, gente, eu não sei se vocês sabem disso, mas o ódio não vai juntar as coisas. Só o amor pode unir o que o ódio quebrou. Eu acho que a palavra mais forte que ficou para mim é realmente escutar. Eu acho que para a gente entender, para a gente se inserir em bolhas que a gente não faz parte, escutar é fundamental, né? Quando a gente fala de pessoas pretas, eu não sou uma pessoa preta, mas quando ela está perto de mim, não é lugar de fala, mas lugar de escuta, né? Escutar o outro, ouvir o que o outro tem a dizer, entender um pouquinho da vivência dele, de como tá ali naquela pele, no dia a dia. A mesma coisa o LGBT, a mesma coisa as pessoas que vêm de outros países e de outros estados. A gente sabe o quanto a xenofobia também é presente aqui. Eu sou filha de uma alagoana e filha de um português, e o meu pai sofreu preconceito vindo para o Brasil, porque muitas pessoas falavam para ele: você veio para cá para tomar nosso emprego, porque você é de fora, você é gringo, então você veio tomar nosso emprego. E a minha mãe, que veio de Alagoas, de uma fazenda também, assim, muito pobre,
chegou aqui e as pessoas chamavam ela de cabeça chata, ou de, enfim, de vários nomes. Então, para mim, a minha lição de vida sempre foi essa: escutar. Eu nunca vou poder entender o que o meu pai viveu. Verdade. Eu nunca vou poder entender o que a minha mãe viveu na infância, na adolescência dela, quando ela veio para cá, e que não foi por escolha, né? E o meu pai também veio por uma necessidade. Então, eu acho que o que ficou para mim, o que fica no meu coração e que eu levo para minha vida é ouvir pessoas que estão inseridas naquele contexto, ouvir e abrir o meu coração para aquilo. Claro que a gente não pode calar, então eu concordo muito, a gente não pode calar, mas quando a gente ouve, a gente pode somar aquela voz. Então, não vai ser só uma pessoa falando, vamos ser um coral falando, né? Muito E bom. levando a palavra e essa vivência dessa pessoa de alguma forma, tentando fazer com que mais vozes sejam ouvidas, menos pessoas sejam segregadas, né, e colocadas à margem. É isso. Muito bom. E eu acho que uma coisa bem legal, Thaís, que eu gosto muito dessa visão. E eu acho que, assim, uma das grandes sacadas que eu tenho percebido é, vamos falar mais do que nos une. Claro que a gente tem que combater, sim, as distorções, né? Mas vamos falar mais do que nos une, vamos falar mais da nossa humanidade, vamos falar mais... A gente está se tornando tão distante, sabe, por todos os rótulos, todas as diferenças, que está muito difícil, assim. Tem muita gente que tem reclamado para mim que está muito difícil, está muito complexo viver, porque parece que, de repente, a gente não consegue mais achar pontos em comum, a gente vai catalogando e segmentando as pessoas, eles contra nós. A sociedade virou o discurso do eles contra nós em todas as dimensões, não é numa só. Então, não está na hora da gente olhar e dizer... todos a favor de algo maior, da gente superar nossas limitações, superar nossa ignorância, superar nossos medos, né? E os nossos estereótipos também, eu acho isso bem importante. Muito legal, querida. Mais alguém? Quero passar esse vídeo que é maravilhoso. Fala, Thaís. Não dou risada só de você. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo, vale muito a pena a gente ver, para a gente entender isso. Eu continuo a acreditar, e essa é uma crença pessoal, né? Que o amor é resposta, sabe, gente? O amor é resposta. O ódio não é resposta, a discriminação não é resposta. É muito fácil olhar aquilo que diverge, é muito fácil e é muito tentador, né? E é muito importante também. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter um olhar apreciativo sobre isso, eu preciso ter um olhar que olha, que não julga, que acolhe, né? E que a gente olha e diz assim, será que eu estou... também apto a olhar as pessoas pelo aquilo que elas têm de positivo, né? Será que eu estou apto a olhar as pessoas pelo que elas têm, que elas somam? Né? Então, acho que esse é um ponto que na minha vida eu tenho discutido bastante isso, porque muitas vezes a gente, na tentativa de não ter preconceito, a gente acaba estimulando muito o preconceito. O que eu tenho percebido, de modo geral, é que toda vez na minha vida que eu lutei contra alguma coisa, eu potencializei o conflito. Quando eu comecei a lutar por alguma coisa, e eu sou super a favor de lutar por, eu comecei a fazer a mudança acontecer. Então, aí fica para vocês no final essa ideia, né? Que a gente leve, que a gente compartilhe a ideia de que tudo bem, vamos lutar pela inclusão daquilo que tem que ser melhorado e corrigido. Mas será que a gente está trabalhando na causa raiz? Será que a gente está trabalhando no nosso modelo mental? Será que a gente está trabalhando pelo amor? Será que a gente está dizendo, cara, eu amo você, a despeito do que você pense diferente, da sua forma de ser, eu amo você? Ou será que a gente está odiando tanto, olhando as diferenças, dizendo, eu tenho que combater ele? A Monja Coen mandou um vídeo muito bem essa semana, que fiquei muito feliz, que ela falou assim, ela recebeu um livro no qual o cara dizia assim, um cara tinha matado todos os políticos do Brasil, do livro. Ela falou, não vou nem ler, porque eu não quero matar os políticos, eu quero matar a corrupção. Eu não vou querer matar ninguém porque a pessoa tá doente. Está doente, eu tenho que salvar, tenho que corrigir. Então, está na hora de a gente começar a pensar se a gente quer destruir ou se a gente quer construir. Quando a gente fala, trago isso para vocês, por quê? Porque a Absolute está começando um programa aí de diversidade muito importante, e é importante que ele trabalhe todos os aspectos, mas ele também trabalhe. Estamos trabalhando em vocês, em todos os líderes, a mentalidade que acolhe e agrega e acredita que o diferente é bom. Estamos trabalhando a mentalidade que une as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas não são, ou pelas diferenças. E essa é a minha fala. Foi legal? Foi divertido? Foi bacana o encontro? Aí foi muito lindo. Muito bom. Plantada com sucesso. Esse é um tema que pouca gente quer botar a mão, tá, gente? Pouca gente quer botar a mão nesse tema hoje em dia, porque
A galera tá fugindo desse tema. Então, assim, é um tema que eu acho que a gente tem que conversar com muita tranquilidade, muita amizade, muito amor, né? Nossa, Edu, eu queria te dar parabéns, de verdade, pela forma como você trouxe esse tema. Foi sensacional, assim, porque exatamente como você falou, muita gente acaba nem querendo muito entrar nessa discussão, porque acaba virando briga, as pessoas acabam saindo magoadas ou com raiva umas das outras, né? E você trouxe isso de uma forma leve, de uma forma amorosa mesmo. Parabéns mesmo, sensacional. Estou muito feliz de ter feito parte aqui desse dia, dessa discussão. Show, Guria. Ikigai é comunidade, né? Ikigai é um mundo melhor por meio de pessoas melhores, né? É o que a gente acredita. Esses dias uma pessoa me perguntou, quem é você para falar isso? Eu falei, eu sou eu, Eduardo. Eu sou Eduardo. Né? Eu não preciso ser mais do que isso, só o que eu sou basta. Né? Assim como basta seja você quem você é. Só que eu não estou falando verdades absolutas. Eu não estou ditando regras, eu estou fazendo provocações, eu estou dizendo, cara, vamos repensar a partir dos nossos limites. Pontos de vista, não doutrinas. Né? Então esse é um ponto bem importante que eu trago para vocês. Que bom, fiquei feliz que vocês estavam comigo nessa sexta-feira. Tá, como é que foi para você? Boa, bom também. E bom isso daí que você falou no final. Não estamos para trazer verdades absolutas, estamos para trazer reflexão, né? Por isso que acho que esse momento é um bate-papo mesmo. Gostei, achei muito leve, e como eu comentei, acho que é o nosso pontapé inicial aí, né? Para a gente trabalhar como a gente quer aí, através do amor, né? Isso A aí, diversidade em geral. Esse é o Obrigado caminho. pela sua... Valeu, seus amados. Bom estar com vocês, viu? Obrigado pelas contribuições maravilhosas. Beijão. Obrigada. Gente, obrigada.